Bom dia, prezados alunos. Aqui é o professor Tiziano, professor de Economia Rural, e a gente vai começar mais uma nossa videoaula. Nessa videoaula nós vamos dar a introdução de como houve a formação do pensamento econômico. Então, os principais conceitos em relação à formação do pensamento econômico. A gente vai ter uma breve história de como que houve a formação do pensamento econômico moderno. Então, primeiramente, antes de a gente introduzir o tema, eu queria lembrar a vocês por que a economia pode ser considerada uma ciência, por que a economia é uma ciência. Então, inicialmente a gente pode considerar a economia uma ciência porque os economistas estudam a economia como os físicos estudam o quê? A matéria, como os biólogos estudam as células, né, e os organismos. Ou seja, a essência do estudo como ciência é o método científico. Então, qual que é o método científico? O que é o método científico? O método científico se baseia em quê? No desenvolvimento de teorias, né? E o teste imparcial dessas teorias de acordo com a realidade. Então, você testa na prática as suas teorias. Se a realidade corrobora a sua teoria, a teoria é aceita. Se, ao contrário, a prática, o dia a dia faz a gente questionar a nossa teoria, ou a gente muda a teoria ou descarta ela. Então, pensando nisso, os economistas realmente abordam a economia como uma ciência. Só que vocês vão ver que ela não é exatamente uma ciência exata. A economia é a ciência social aplicada, tá? Então, nada mais como ciência, a aplicação das teorias econômicas e de como o mundo funciona, tá? Então, nós abordaremos nessa aula um breve histórico da formação do pensamento econômico. Então, antes de falar sobre as origens do pensamento econômico, a gente tem que pensar primeiro quem que sistematizou a economia com a ciência. Então, hoje é quase um consenso que a teoria econômica propriamente dita, ou seja, a economia como ciência, ela foi sistematizada inicialmente pelo trabalho dos fisiocratas na França e posteriormente por Adam Smith, né, que é considerado o pai da economia política, né, em 1776, né, no Reino Unido. Então, Adam Smith publica então a sua obra A Riqueza das Nações, que é uma organização, né, da teoria econômica de forma sistematizada, né, e a gente deve lembrar que antes de Adam Smith, como que a economia era estudada? Ela fazia parte do que? Da filosofia social. Então, a economia era dada como parte integrante do que? Da filosofia social, da disciplina de moral e de ética. Então, Adam Smith era um professor de ética e de moral, tá? Nesse sentido, por que era ligada a essas disciplinas? Porque a atividade econômica deveria ser orientada, segundo o pensamento da época, de acordo com alguns princípios, né, de ética, de justiça, né, de igualdade, né, justiça nas trocas. Então é por isso que ela era abordada desse ponto de vista. Então, a história do pensamento econômico é dividida em 3 períodos. Então, nós temos o período pré-moderno, que é o grego-romano e árabe, né? A Grécia Antiga, né? A Roma Antiga e o árabe. E o período moderno, que é caracterizado pelo mercantilismo e pela fisiocracia. E o período contemporâneo, então, que é datado a partir de Adam Smith, né? Ou seja, o surgimento do liberalismo clássico no final do século XVIII, né? E até o momento atual. Né? A análise econômica, então, sistemática, tem se desenvolvido principalmente a partir do surgimento do quê? Da modernidade. Então, a partir da modernidade, a gente teve uma análise econômica sistematizada, tá? Então, mas antes de a gente pensar sobre isso, a gente tem que rever como que era o pensamento econômico na antiguidade. Então, na Grécia, ou Roma Antiga,
a gente tinha uma sociedade que a base da produtividade, da produção, era o escravismo. Então, a base econômica era o escravismo. Então, ao mesmo tempo, a Grécia é um modelo de democracia que serve para a gente até hoje. Então, muitas das estruturas da democracia da Grécia Antiga são replicadas até hoje. Então, a economia na Grécia Antiga e na Roma Antiga era quase exclusivamente o que? Agrárias. Então, é uma economia agrícola, né? E a gente tem uma grande importância do pensamento filosófico dos filósofos gregos, tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Então, isso vai impactar no pensamento econômico e vai influenciar também no desenvolvimento econômico da época. Então, segundo o pensamento filosófico dos filósofos gregos, né, o objetivo do homem, na verdade da vida do homem, era alcançar a felicidade. Então, e não o desenvolvimento material, né, isso era secundário. Então, para os filósofos gregos, então, além disso, havia restrições filosóficas a empréstimo, né, empréstimo a juro, ao comércio e também ao trabalho assalariado, tá? Um ponto de vista que a sociedade era escravista, escravocrata. Então, como a sociedade era escravista, eles consideravam que haviam desiguais, que os escravos eram inferiores, né? Os escravos, eles não faziam parte do quê? Da sociedade. Eles eram considerados que cidadãos. Então, o trabalho era visto como uma tortura por causa do escravismo, né? E isso impactava no desenvolvimento da economia, né? Então, o comércio não era considerado como uma atividade natural, e sim uma atividade artificial. Então, a produção era basicamente agrícola e o comerciante era mal visto, porque ele era só um intermediário entre dois produtores. Então, dentro do pensamento filosófico, que os principais filósofos que mais impactaram sobre o pensamento econômico foi Platão, né? E Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Então, qual que era o pensamento, a visão de Platão? Para Platão, o modelo de sociedade era baseado na propriedade comum dos meios e dos recursos naturais. Então, a classe dominante, segundo a visão de Platão, deveria ser formada então, por reis filósofos. É o que acontecia naquela época. Né? Então, os reis deveriam se dedicar ao desenvolvimento do pensamento filosófico, né? Da intelectualidade. Né? Então, o desenvolvimento intelectual era priorizado. Então, o comércio e o crescimento econômico eram vistos e associados com o quê? Com o mal e com a infelicidade. Tá? Então, era um pensamento filosófico. Então, os cidadãos, quem eram os cidadãos? Aquela parte da elite da sociedade grega. Né? Eles não deveriam trabalhar e sim se dedicar a atividades políticas, né? Atividades filosóficas, né? Ao lazer. Então, o trabalho era apenas realizado então, pela classe inferior, né? E pelos escravos. E Platão condenava então também o empréstimo a juros, ele era mal visto, né? Então, o enriquecimento por meio de empréstimo ou o enriquecimento do comércio era mal visto. A classe inferior, então Platão achava que sim, eles poderiam possuir bens, né? E trocá-los. Então, outro pensador da Grécia, Aristóteles, né, foi discípulo de Platão, ele compartilhava muito das ideias de Platão, mas ele rejeitou a comunidade de bens. Por quê? Então, o que Aristóteles via? Que, segundo Aristóteles, nem tudo poderia ser comum. Por quê? Por causa da maldade inata, né, a maldade da natureza humana. Tá? Então, para Aristóteles, a comunidade dos bens não compensava o indivíduo segundo a sua atividade produtiva, né? O seu trabalho. Então, se todos tinham a propriedade comum dos bens, né?
Então, aquele que trabalhava mais, e a divisão era igualitária, ele não recebia de acordo com o seu trabalho. Então, isso desestimulava a pessoa a ser mais produtiva. Então, os indivíduos, como eles não são iguais, segundo Aristóteles, né, eles não deveriam ter a mesma participação na divisão da produção, né? Segundo Aristóteles, a comunidade acaba produzindo, dessa forma, mais conflitos do que a desigualdade em si. Vocês estão vendo que esse pensamento de Aristóteles e Platão influencia até hoje, ainda até hoje é retomado nas discussões econômicas, né? Então, para Aristóteles, a comunidade, né, dos bens, ao desestimular a propriedade, né, então o homem, de certa forma, ele quer ter uma propriedade, ele quer o quê? Garantir o sustento da sua família, né? Então, a propriedade é uma garantia, né? Ele quer acumular recursos. Então, isso, ao desestimular a comunidade dos bens, né, o comunismo primordial, né, ele levaria à pobreza. Por quê? Porque desestimula a produção, né? Porque a pessoa não vai ter a distribuição desigual de acordo com a sua atividade de trabalho. Então, quem trabalha mais vai receber a mesma coisa que quem trabalhou pouco, tá? Então, por outro lado, o que pensava Aristóteles? O dinheiro em si era inútil, ele servia apenas por meio de troca. Então, eles condenavam então, o enriquecimento, muitas vezes, por quê? Porque as pessoas às vezes ficavam obcecadas o quê? Pelo simples acúmulo de moeda, de riqueza em forma de dinheiro, né? Então, mas para Aristóteles, tornar-se rico para uma família é necessário e honroso, desde que esse dinheiro venha por meio do trabalho honesto, tá? Então, por outro lado, o enriquecimento por meio do comércio, como o comércio não era visto como uma atividade natural, ele era justamente, né, censurado, pois era considerado desonroso. Então, essa posição filosófica aristotélica, né, vai influenciar, e também a posição filosófica de Platão, vai influenciar o pensamento econômico durante muito tempo, durante toda a Idade Antiga e até a Idade Média, né? E vai influenciar nas relações econômicas e vai atrasar o desenvolvimento econômico da Europa, tá? Então, e na Roma Antiga? Então, de certa forma, o pensamento de Roma era diferente, por quê? Porque era associada à expansão do império, tá? O pensamento econômico era muito visto em relação à expansão dos seus territórios. Então, por quê? Em Roma, a ideia principal era do imperialismo, né? De conquistar novos súditos, de conquistar novos territórios fornecedores de matérias-primas, né? E de produtos. Então, em Roma, também a sociedade era escravocrata, né? Escravismo dominava. Então, o pensamento econômico está associado, ligado ao que? À política, à expansão do império. Então, a expansão econômica estava associada à expansão dos domínios nacionais, né? O imperialismo levou o quê? À expansão das trocas entre as várias regiões do Império Romano. Então, a Roma recebia muitos produtos vindos das regiões mais distantes do Império. Então, quando eles conquistavam novas terras, novos territórios, eles dominavam a população e escravizavam grande parte da população. Apenas a parte da elite econômica era, de certa forma, incorporada, né, à cultura romana. Então, eles eram aculturados, né, e eram trocas de cultura. Então, eles expandiam o Império Romano dessa forma. Então, os povos conquistados, de certa forma, eram obrigados a produzir os bens que Roma necessitava. Então, os romanos, então, eles desenvolveram as estradas, né, os aquedutos, né, a infraestrutura em geral na Europa, tentando ter acesso ao quê? Aos recursos das regiões mais distantes. Então, todas as estruturas das estradas foram construídas pensando em quê? Em expandir o império e trazer mais produtos, mais recursos para Roma, tá? Então,
As classes sociais na Roma antiga, né, e na Grécia eram muito parecidas. Então a gente tinha na base da pirâmide social os escravos, né? Acima os clientes que eram trabalhadores de certa forma assalariados, não eram escravos, né? Mas eram inferiores. E nós temos os plebeus e os patrícios, né? Os patrícios é a elite política de Roma, né? Então, esse pensamento de Aristóteles e Platão vai influenciar também no pensamento da Idade Média. Então, como que é definida a Idade Média no Ocidente? Então, a Idade Média, né, o feudalismo, ele surgiu e, na verdade, é considerado o período entre a queda de dois impérios. Né? Então, primeiro, com a migração de Roma para a capital do Império Romano para Constantinopla, ocorre o quê? Uma queda do acesso, né, do desenvolvimento econômico de Roma. Por quê? Porque vai deslocar os recursos, né, de impostos e tudo para a nova capital. Então, aí o que acontece? Roma e o Império Romano do Ocidente, né, ele vai degradando. Então, ele vai perder a sua influência política. E aí, a queda do Império Romano no Ocidente aconteceu em 476 depois de Cristo. E até a queda de Constantinopla é o período que é definido como a Idade Média. Então, como houve a perda do poder político de Roma, começa a desagregar, a pulverizar o poder político entre as várias regiões do Império. Então, a capital perde sua influência política e econômica, e aí acontece o seguinte, começam a ter as invasões bárbaras e a pulverização do poder político, formando os feudos. Então, tentando se proteger contra as invasões bárbaras, eles formam os feudos, que eram estruturas ligadas então, aos castelos, né, as proteções dos muros que protegiam as cidades, né, e a sociedade continua eminentemente agrícola, tá? A economia reconhece um retrocesso, por quê? Porque não tinha mais a expansão e troca de produtos entre as várias regiões do Império, entre os séculos V até o século XI. Então, o comércio ele começa a ser realizado apenas regionalmente, né, dentro dos feudos. E, ao contrário da Grécia e Roma Antiga, o que domina o sistema de produção é a servidão. Então, a base da Idade Média, do feudalismo, é a servidão. Então, o sistema feudal, o servo, ele não é igual ao escravo. Então, a escravidão foi, de certa forma, entre aspas, abolida, né? O servo, ele não era livre, tá? Por quê? Porque ele estava ligado à terra, porque por laços de vassalagem, né? Então, ele devia lealdade ao seu senhor feudal. Então, em troca, então, esses laços de vassalagem, o servo, ele não era abandonado, né? Ele tinha o direito de produzir na terra, mas ele estava ligado à terra. Então, ele não era propriedade do senhor feudal, mas ele devia lealdade, né, ao senhor feudal e recebia proteção com o exército do senhor feudal e, ao mesmo tempo, ele tinha que pagar impostos para o senhor feudal, né? Então, ele devia laços de lealdade. Ele não era livre, mas também não era considerado uma propriedade do senhor feudal. Então, eram ligações por relacionamentos de ética, né? De servidão, né? Então, no feudalismo, o que a gente tem? A base da sociedade são o povo, né? Os servos. E nós temos o clero e a nobreza mais ou menos disputando a mesma posição, né? E a nobreza ligada por laços, a maioria das vezes sanguíneos, com o rei, né? Então nós temos o clero e a nobreza, e acima de todos está a figura do rei, né? Da família real. Então, com o feudalismo, né? O que acontece dentro ali da estrutura de proteção do castelo, nós temos a formação de uma pequena cidade. Então, os muros, né, as construções de proteção
formam a verdadeiras cidades ao redor dos muros, né? Para evitar as invasões bárbaras de outros povos, né? Então, esse lugar serve para proteção dos servos, e também aos poucos ali vai se envolvendo o quê? As pessoas que não estavam ligadas à agricultura, mas que estavam ligadas ao artesanato, começam a habitar aquelas cidades, aqueles pequenos feudos, são os burgos, né? E vão desenvolver ali um pequeno comércio, né? Durante o feudalismo, a teologia católica, né, e a filosofia e a teologia católica vão influenciar fortemente sobre o pensamento econômico da época. Então, daí vem as ideias dos escolásticos, como os Tomás de Aquino, né? E a ideia do pensamento feudal, o que era? A propriedade privada ela era permitida, né? Então, mas com moderação, mas isso, de certa forma, é uma tolerância à desigualdade, tá? Então, a desigualdade era permitida desde que moderada. Então, ao mesmo tempo, tinha um pensamento filosófico de quê? De justiça nas trocas econômicas, né? Então, nas trocas de produtos. Então, a ideia de justo preço, justo salário, de lucro justo, né? Então, a filosofia e a teologia vão dominar o pensamento econômico. E vocês lembram daquelas ideias de Aristóteles e Platão? Vão influenciar no pensamento da Igreja Católica. Então, você lembra que Platão ele não via com bons olhos o empréstimo a juros? Isso vai influenciar a visão da Igreja Católica. Os juros eram vistos como um pecado, a cobrança de juros era pecado. Por quê? Porque as pessoas recebiam mais, né, um adicional do que o dinheiro inicialmente emprestado. Tá? Então, isso vem da influência das ideias de Platão e Aristóteles. Só que houve, durante o desenvolvimento da economia, no feudalismo, houve um subterfúgio, né? Os judeus não eram considerados, não eram católicos, né? Então, eles receberam permissão para quê? Para emprestar dinheiro a juros. Da mesma forma, os judeus também não tinham a visão, por causa da religião judaica, não permitia empréstimo a juros para pessoas que eram judias. Então, ao mesmo tempo, mas eles podiam emprestar para pessoas que não eram judias, sem ofender a religião, né? Era um subterfúgio. Então, o empréstimo a juros era permitido, mas não aos cristãos. Isso explica porque houve uma grande predominância dos judeus no setor financeiro na Europa. Tá? Até hoje, por exemplo, os grandes bancos suíços são de famílias judaicas. Tá? E na Idade Média, então, como eu falei, ali na região das proteções, dos muros, né, de proteção, houve formação de cidades que eram chamadas burgos. Então, os burgos começaram a desenvolver ali um pequeno comércio que foi florescendo e foi se expandindo entre as regiões, mas um grande fator que levou ao desenvolvimento foi também o contato com outros povos. Então, por exemplo, com as cruzadas, né? Então, ao mesmo tempo, houve tentado de retomada da Terra Santa, né? De Jerusalém, e com isso o que aconteceu? Houve contato com os árabes, então ao mesmo tempo favorecia o que? O comércio com os árabes. Então tinha uma parte com a guerra, mas também tinha contato com novas culturas e a troca de produtos. Tá? Houve um grande desenvolvimento do comércio com as cruzadas, porque tinha que levar produtos para os cruzados, né? As ferramentas, as espadas, né? E também isso permitiu o contato com os árabes e as trocas comerciais, quando não estavam em guerras, né? Então, ao mesmo tempo, dentro dos burgos, houve a formação das corporações de ofícios. Então, ao início de produção manufatureira. Então, artesanal, né? Mas, sim, houve uma expansão do comércio baseado no Mediterrâneo. Então, por contato com o Oriente Médio, o Mediterrâneo era essencial. E aí tinha as trocas de produtos com os árabes e, assim, também com a Ásia, né? Com a China. Isso vai impulsionar cidades do Mediterrâneo, como Gênova, Pisa, Florença, Veneza, né? Ou seja, todas da Península Itálica. Né? Isso
vai aos poucos levando ao desenvolvimento do que? De uma burguesia. Então, a burguesia, que é? Dentro do burgo, né, formar uma classe que não era nem ligada à produção agrícola e nem era nobre. Era ligada ao quê? Ao comércio e a atividades manufatureiras, né? Essa nova classe social, ela tende a buscar o quê? A ascensão social e reconhecimento da sua posição, né? Então, a partir de 1400, as restrições que tinham contra o comércio, né, e contra o empréstimo de juros vão virando a regra, né, as exceções viram a regra, e aí isso dá um grande impulso que às atividades manufatureiras e comércio, porque há uma maior liberdade de investimento, né, e a maior liberdade de comércio. Então, a próxima etapa a gente vai dar na próxima videoaula, que é o mercantilismo, tá? Então, muito obrigado. A gente vai dar uma pequena pause e a próxima aula.